Deixa eu te contar que pode estar aí no seu quintal a ajuda para diminuir os sintomas da menopausa. São as plantas medicinais. A fitoterapia tem sido uma grande aliada no controle, por exemplo, do calorão, da irritabilidade que é tão frequente agora nessa fase da vida. E aí eu convidei ela, que é farmacêutica bioquímica, minha amiga também, Ângela Faria, que está aqui conosco hoje e você também pode participar. Vou lembrar do nosso WhatsApp 99897.000. Ângela, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Mônica. Feliz 2025, viu? Para você também e para toda a equipe, né? E vamos falar de fitoterapia, que pode ser uma grande aliada nessa fase. Sim. Por quê? De que forma? Pode e é uma grande aliada, Mônica. E eu gosto de pautar sempre juntando o quê? A ciência, né? Que hoje já tem várias plantas que têm comprovação científica, liberação da Anvisa, existem vários medicamentos que já são industrializados que você consegue comprar em drogarias, porém são feitos de quê? De plantas. Então tem estudos. E se a gente volta um pouquinho na nossa história, vamos falar um pouquinho das nossas mulheres ancestrais? Vamos. Então as nossas avós, tantas mulheres aí batalhadoras, aquelas mulheres do campo, o próprio povo indígena já se pautava em quê? Nas ervas. Né? Então, tudo isso foi um conhecimento muito bacana que foi trago para o tempo atual e hoje em dia existe muito estudo com comprovação científica e sim, as plantas podem e nos ajudam bastante. E aí, no caso do climatério, da menopausa, de que forma elas podem nos ajudar? Porque é algo gradual, é preciso ali paciência, né? Então, é em forma de chá, de cápsula, o uso de pozinho dessa planta? A gente pode usar dessas três formas que você falou. E é importante aqui a gente fazer uma distinção, Mônica, pelo seguinte, muitas mulheres ainda confundem. Então, o climatério é aquele começo daquela passagem até chegar na menopausa, que é realmente quando marca a última menstruação da mulher. E que muitas mulheres ainda têm um pouco de dúvida a respeito do que é climatério e o que é menopausa. E quando a gente traz isso, é importante falar que algumas mulheres podem fazer reposição hormonal, outras não podem e outras não querem. Então é importante ter esse acompanhamento com o seu médico, e aqui a gente volta a frisar também a questão do acompanhamento com o seu ginecologista, o seu médico da família aí, anualmente, até por outros exames preventivos, e a partir daí sim colocar também as plantas. Então tá, aquela mulher que ela opta por não fazer reposição hormonal, sim, ela pode, tem muitas plantas que podem ser utilizadas, que podem amenizar, que tem comprovação, aí a gente pode falar não só da amora, mas da cimicifuga, do iã mexicano, nós temos várias plantas que podem ser utilizadas e tem aquelas mulheres que também, olha, por uma opção minha, do meu prescritor, neste momento, ou porque eu tenho casos na família e eu não quero fazer a reposição do uso de hormônios, né, por exemplo, é uma opção e pode ser, e muitas mulheres preferem, né, isso. Tem muitas dessas plantas também que podem ser utilizadas para amenizar todos esses sintomas. Porque uma coisa é verdade, né, Mônica? A gente acha que vai ficar louca. Nossa, todo dia você pensa assim, agora foi. Porque não tem condição. Do tanto que mexe, né, Ângela? E sabe que uma imagem que me vem muito, eu acho que provavelmente muito do pessoal que está assistindo aí, das mulheres, de lembrar daquela avó, daquela tia antigamente que vivia com um paninho ou uma toalhinha assim, e eu criança ficava assim, mas por que a tia tá andando só com essa toalhinha? Gente, isso eram os fogachos que as mulheres tinham, e essas ondas de calores que vinham e de repente transpira que nem tampa de marmita, né, Mônica? De cima e embaixo. E isso tudo hoje tem como ajudar. Bom, a amora ajuda nesse calorão, isso, né? Para essa condição que eu falei, assim, parece que a gente vai enlouquecer, essa sensação. Então, a irritabilidade que vem do nada, você fala, gente, mas por que eu tô nervosa desse jeito? Para a ansiedade, né, para a tristeza que vem, quais são as plantas que eu posso utilizar, Ângela? Olha, eu gosto muito de trabalhar com algumas misturinhas, né? Então, por exemplo, a amora sozinha é como diria aquela música, uma andorinha sozinha não faz verão. Não faz verão. Então, eu gosto muito da amora, porém ela sozinha pode não ter um efeito tão significativo. A amora pode ser utilizada em forma de chá, pode ser utilizada em forma de cápsulas de extrato seco, né? E geralmente eu gosto muito de misturar ela, por exemplo, com Trifolium platense, que é um outro fitoterápico também muito legal que pode ser utilizado. Aí tem outras plantas como a valeriana, que é uma planta que ajuda a diminuir a questão da ansiedade, da insônia, que geralmente é um efeito que vem muito em conjunto das mulheres, né? A mulher dorme o primeiro sono, né? É muito comum acordar por volta de 2, 3 horas da manhã. Nossa, não consigo dormir, tá quente.
quente, estou irritada, e isso acaba causando transtornos também na vida dessa mulher, né? A gente tem aqui, olha, simicifuga, Isso. iame mexicano, isoflavona, que é um derivado da soja. Então, ela tem esse princípio ativo também. E isso tudo que eu trouxe aqui, Mônica, são plantas que têm comprovação científica. Então, assim, existe uma diferença também. Vamos explicar aqui rapidinho para o pessoal entender, falando da amora, por exemplo. Tá, existe a diferença de você pegar o chá, ok, quem tem aí a sorte de ter um pé de amora, né, em casa para chamar de seu, e lá pegar uma folhinha e poder fazer um chá, bacana. Mas para aquela mulher que quer potencializar, além de tomar esse chá, a amora em cápsula é muito melhor. E a maioria dos fitoterápicos, existe uma diferença entre o pó da planta e o extrato seco. Então, o extrato seco, ele tem uma concentração maior de princípio ativo. Então, quando você compra, por exemplo, ou adquire uma amora que é aí na forma de cápsula de extrato seco, a mulher com certeza vai ver um efeito bem melhor no seu dia a dia. Quando eu vou comprar nas farmácias de produtos naturais, o que eu devo observar ali no rótulo? Né? Se o produto é natural, ele está misturado a algumas coisas, o que eu devo observar? Olha, a primeira coisa para observar é se tem um responsável técnico, se tem informações de quem é o fabricante, prestar atenção se o lugar aonde você vai comprar tem autorização da vigilância sanitária para funcionar, independente de ser uma farmácia ou ser, de repente, uma casa de produtos naturais. E ficar muito atento, Mônica, porque nós estamos tendo muitos casos de falsificação. Então, tem saído várias coisas a respeito de creatina, de whey protein, de tantos outros produtos naturais, suplementos, né, como até foi falado no seu programa aqui, a respeito disso de falsificação. Então, muitas vezes as pessoas acabam comprando pela internet, em sites que não são tão confiáveis, só pelo preço, e acabam não tendo o resultado que seja satisfatório. Deixa eu trazer algumas participações para você. A Ângela, sua xará, tá lá no São Jorge. Ângela, um beijo para você. Ela disse que tomou a maca peruana, no caso, o pó. A maca também entra na fitoterapia? Entra para ajudar nos fogachos, e o interessante da maca é que, assim, que ela ajuda na questão da libido e força muscular, que é um outro tabu também que vem muito junto com a questão do climatério e da menopausa, que é a diminuição da libido, que para quem às vezes não sabe o que é libido, gente, é aquela vontade de namorar, de achar a vida boa, ter mais gás para fazer as coisas do dia a dia. Então tem algumas plantas como a maca peruana, o tríbulos terrestre e também o tríbulos e a maca junto vão ajudando bastante na questão do libido. O fenogrego. O fenogrego, ele é excelente, excepcional, tanto para ajudar nessa questão da melhoria da qualidade de vida, dos fogachos, como também na questão do libido e da força muscular do dia a dia, porque nós vamos perdendo com a menopausa, com a baixa hormonal. Vai perdendo a massa muscular. Sim. Tem uma participação lá no nosso YouTube, o Daniel, né, que é meu amigo, meu editor, mandou, da Sueli Almeida. Sueli, obrigada, viu? Está na menopausa há 3 anos, não toma nada. Aí, no caso, os chás podem ser uma opção. Pode, aí tem que ver com a né? Sueli por que ela não está tomando nada. Ela está fazendo acompanhamento com o médico dela, os exames dela estão em dia, né? Então é muito importante, porque tem mulher que assim, entrei na menopausa, então agora, seja o que Deus quiser, não vou cuidar. Então tem que cuidar. Então a primeira coisa é saber, ela não está tomando nada por uma opção dela, ou porque realmente ela não pode tomar, que vai entrar naquilo que nós conversamos anteriormente. Tá, de uma forma geral, vamos supor que você não está tomando porque você não quer, ou porque no seu caso não é indicado, você pode sim fazer uso aí dessa misturinha, por exemplo, um fenogrego junto com a maca peruana, a amora também, esses 3 vão auxiliar muito. Tá, e se ela tem ainda uma dificuldade para dormir? Valeriana com camomila, que são plantas que se ajudam bastante. Tem muitas perguntas aqui, mas vamos ali para o nosso cantinho do chá? Opa! Porque a Ângela preparou um chazinho para gente. Vou ficar do lado de cá, Ângela, para você ficar aqui ao meu lado. O que você trouxe aqui hoje pra gente? Tá numa cor tão dourada, tão bonita, Ângela. E vou trazer a pergunta aqui da Rose. Enquanto isso, eu vou te servindo. O que é essa misturinha aqui? Olha, a gente falou muito da amora, né? Mas eu fiz aqui uma misturinha porque a gente sabe que a amora vai ajudar a Mônica na questão dos fogachos, porém, junto com os fogachos, vem a irritabilidade, vem a retenção de líquido, a gente percebe que fica muito mais inchada, você percebe um peso nas pernas, né? Então, aqui eu coloquei, além da amora, eu coloquei um pouquinho de camomila, coloquei um pouquinho de cavalinha, ou seja, eu peguei várias plantinhas e eu acho que isso eu gosto muito de brincar com as plantas, né? O aroma aqui, para quem
tá no estúdio aqui agora, perfumou, né? Perfumou profundamente. Então a gente pode fazer essas misturinhas e brincar. O que eu tô sentindo? Além do fogacho, tô irritada, tô retendo muito líquido, tô sentindo que a minha roupa na cintura não tá fechando, o meu anel, a minha aliança tá apertado. Vamos misturar aí uma plantinha que é diurética também, não especificamente que ela seja para menopausa, mas ela também vai auxiliar. Vai ajudar. Deixa eu trazer aqui, olha, a Amora, essa amiga nossa, a Rose, ela falou que tem intestino preso. Ou quantas mulheres sofrendo com isso, Sim. né, Ângela? A amora prende ou não o intestino? Não, o intestino preso depende de várias causas, né? A primeira delas é a questão da alimentação e água, né? Independente de estar na menopausa ou não, como está a sua alimentação? Está rica em fibras, em verduras, e água é extremamente importante. Nenhum organismo vai funcionar legal a parte intestinal se não tiver água. Antes da gente experimentar o nosso chá, a Marlene pergunta: perdi muito sono. Você falou da valeriana. Isso. A erva de Santa Maria também são indicadas para isso? Ó, se você quiser fazer um chazinho, anota aí, hein, gente? Um bom chazinho para dormir, uma dica. Misturar capim-cidreira ou erva cidreira, a valeriana, hortelã também ajuda demais. Então pode fazer esse chazinho. E uma outra dica, Mônica, chá não precisa ser quente, você sabia disso? Não. Nesse verão, muitas vezes, fala assim, Deus me livre, eu já tô com esse tanto de calor que sobe e desce da Mônica. No programa mandou eu tomar um chá quente. Não, você pode fazer o chá, colocar ele depois que ele estiver pronto da infusão para gelar e tomar ele durante o dia de uma forma gostosa, com chá. Você pode fazer os cubinhos do chá na forma de gelo, depois você pode colocar, por exemplo, numa água com gás para você tomar durante o dia. Ai, a com água com gás vai ficar bom, hein? Fica bom, a gente tem muita ideia boa, Mônica. Pois é, por isso que a Ângela sempre vai voltar conosco enquanto você toma. Gente, esse chá, pode tomar, viu, Ângela? Tá tão gostoso, o perfume dele, né? E é um ritual também para a gente diminuir um pouco a ansiedade. Deixa eu trazer a Leila aqui. Ela falou que entrou na menopausa aos 45, vai fazer 53. E ela comenta conosco que não teve nenhum sintoma até agora. Isso é muito variável de mulher para mulher. Hoje nós temos mulheres, por exemplo, que às vezes antes dos 40 anos já começam a ter sintomas do climatério. Tem mulheres que às vezes passam dos 50 anos e a menstruação ainda está ok. Então, aquilo que eu sempre gosto de falar, da mesma forma dos fitoterápicos. Tudo tem que ser de forma personalizada, porque nós somos indivíduos únicos. Então, de repente, o que faz bem para a Ângela não vai fazer bem para a Mônica. Isso. Né? Então, quando a gente fala dos fogachos, o que está vendo? As mulheres aí que têm os fogachos, com certeza vai saber que o dia que ela está mais nervosa, que ela está mais irritada, preocupada com alguma coisa que aconteceu e não dormiu bem, o fogacho aumenta. Então, muitas vezes, não é só uma medicação ou fitoterápico para o fogacho. Como é que está o sono? Ela fez a higiene do sono, diminuiu, então tudo isso vai interferir. Vai interferir, né? Pergunta da nossa amiga, né? A Ângela vai continuar conosco aqui, viu, pessoal, durante todo o programa, que ela vai se juntar também à psicóloga Tatiane, que acabou de chegar ali também, vai participar desse tema. Maca peruana pode tirar o sono? A maca peruana, o melhor horário para tomar ela é na parte da manhã, porque ela vai funcionar aí junto com o tribulus como um estimulante também para o nosso organismo, que entra naquilo que eu falei. Então, é muito comum das mulheres a gente ter dificuldade. O médico falou que eu tenho que ir para academia, que eu preciso fazer musculação, que eu tenho que fazer alguma atividade física. E a mulher não tem essa energia. Tem não. Por quê? Porque os níveis hormonais dela, os níveis de testosterona tá baixo. Então, se ela entra com uma suplementação de maca peruana, de tribulus terrestre, de feno grego, com certeza ela vai achar aí essa energia que estava faltando para ela continuar aí o dia a dia. Ô, prosa boa, não é? Aqui com a Ângela Faria, que é farmacêutica bioquímica, trazendo pra gente todo esse poder da fitoterapia e mais, como ela já reforçou, com comprovação científica, ou seja, a ciência validando ali os benefícios, né, de todas essas plantas medicinais nas suas mais variadas formas. Vou fazer uma pausa com a Ângela para ela tomar esse chá pra lá de perfumado. Adorei, acho que até pra minha garganta vai ser bom também, não vai? Com certeza. E já eu volto com a psicóloga Tatiane, ela vai conversar com a gente sobre as emoções. Porque vira um balaio de gato, como a gente costuma dizer, né, Ângela? Então eu vou pro intervalo, é isso, Rodrigo, meu amigo? Eu vou pro intervalo, já nós estamos de volta, é claro que eu vou querer mais um pouquinho desse chá. Tá bom demais? Muito bom! É fato, o climatério e a menopausa mudam a vida de uma mulher. É um marco do envelhecimento feminino e o comportamento também ele muda um pouco, né? Nós ficamos mais melancólicas, irritadas, sem paciência e bate até assim um medo de tudo e de nada. Como explicar essas emoções que viram do avesso nessa fase da vida? Aí nós convidamos a psicóloga Tatiane Flor
que está aqui conosco para você também participar, desabafar, mandar sua dúvida pelo 99897.000 e também lá no nosso canal do YouTube. Tatiane, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço Viu? esse convite para um assunto tão importante como esse. Importantíssimo, né? E eu falei que tudo muda, parece que as nossas emoções realmente elas viram do avesso. O que explica? É a parte fisiológica? Então, acho que de fato a gente não pode fugir que tem um impacto importantíssimo, né, biológico, fisiológico, bioquímico, hormonal no corpo da mulher nessa fase da vida. Mas nós também precisamos nos lembrar que toda a bagagem que ela carrega até então, né, porque a gente está falando de uma fase do desenvolvimento emocional de uma mulher, ela também vai implicar no modo que essas emoções vão ser vivenciadas, experienciadas e às vezes com certas dificuldades, né, e sofrimento psíquico. Uhum. E aí no caso, eu até falei, eu li uma matéria sobre isso que fala que é um marco, porque a gente começa a perceber que está envelhecendo e o corpo vai acompanhando. Sim. E isso assusta, né? Porque a gente fala, meu Deus, agora, né? Tudo muda fisiologicamente, tudo diminui, o peso vem, então vira essa gangorra. E aí isso pode trazer sentimentos mais tristes do que a fase já traz? Com certeza. No consultório isso é muito visível, porque às vezes as mulheres não chegam até a procura, né, de uma ajuda de um psicólogo ou de um analista, falando eu estou na menopausa e preciso de ajuda, mas elas chegam com as queixas, com os sintomas, né, nos trazendo assim, bom, eu senti que eu mudei completamente, parece que eu sou outra pessoa, ou eu senti que qualquer coisa me tira do eixo. E se a gente pensar, né, em quantas modificações uma mulher atravessa essa fase da vida, a gente fala em psicanálise, Mônica, que a todo momento, né, no desenvolvimento humano, a gente precisa integrar o nosso corpo. Então, a gente precisa continuar casando a nossa mente e corpo a vida toda. Imagina o impacto que tem nessa fase, né, da mulher, em que ela precisa reviver algumas questões da própria história, porque a gente está falando, né, de um momento em que a mulher perde, inclusive, a capacidade reprodutiva. Exato. Então, às vezes, né, algumas mulheres acham assim, eu estou infértil. Infértil em tudo? Né? Acabou? Então eu não tenho que fazer mais algo na minha vida? E pelo contrário, né? Eu acho que a gente pode pensar, tem perdas significativas, mas é o momento também de pegar essa energia, né, que existe no psiquismo e poder transformar isso num investimento em si mesma, né, num investimento narcísico que a gente fala. E como é que a gente faz isso? Porque quando as emoções vêm, parece que elas não vão passar nunca, né? Não vai passar aquela tristeza, aquela melancolia, aquele medo. Como é que eu faço para pegar essas emoções e trabalhá-las de forma positiva? Mônica, você está falando do que a gente fala em trabalho de luto. A gente faz luto o tempo todo na vida. E quando a gente tem muitas mudanças, né, no corpo, na mente, a gente precisa primeiro reconhecer que houveram as perdas. Então, de fato, né, eu perdi a capacidade reprodutiva, de fato, eu estou sentindo essas oscilações hormonais, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar ajuda profissional, eu vou conversar com outras mulheres, porque muitas das vezes as mulheres passam isso, caladinhas, caladas, né? Sufocadas, sem um apoio social, familiar, né? Acho que assim, apesar de a gente saber que todas as mulheres vivenciam, no consultório eu vejo que muitas das vezes as mulheres não têm espaço para falar ou sentem até vergonha de dizer, entrei na menopausa. Parece que fica meio que proibido, a família muitas vezes também não entende. Exato. Ou seja, essa rede de apoio também é importante nessa fase, até para acolher esses momentos de instabilidade que vocês chamam de labilidade emocional. É quase um poema, né? Que vai lá, volta cá, é mais ou menos isso. Exato. É a oscilação emocional que acontece, né, com os impactos fisiológicos que tem, mas também com os próprios recursos que cada mulher fala. Eu digo que são menopausas, né? Porque é muito individual. A gente tem que pensar que na singularidade de cada história, de cada contexto, de cada recurso, a mulher também vai atravessar esse momento da vida conforme a condição que ela tem. Tem muitas mulheres comentando aqui comigo, olha, tem a minha amiga, deixa eu pegar o nome dela aqui, Maria Rita. Ela falou, Mônica, eu estou com 45, ainda não tenho sintoma de nada. Que ótimo, viu, minha amiga? Mas assim, para ela, né, que ainda não entrou, também é um momento de resgate para quando a menopausa toque-toque, bater a porta?
Com certeza, eu acho que de fato a gente precisa pensar que é um grande desenvolvimento, né? Uma fase de desenvolvimento psíquico e que nós estamos falando aí de que a mulher vai atravessar décadas, né? No climatério, enfim. E aí a gente precisa pensar na qualidade de vida. Então, ainda que ela não tenha tido sintomas, como será que isso vai se reorganizar dentro dela? Como ela vai integrar nessas experiências de não tenho mais uma capacidade reprodutiva, mas o que eu vou fazer com a minha vida? Né? Muitas das mulheres nesse momento, os filhos já cresceram. Os filhos já estão assim, tomando conta da própria vida. E a partir daí elas precisam se reencontrar, né? Nelas mesmas e na condição que ela tem de fazer algo da vida. E, digamos assim, né, gerar outras possibilidades que não uma vida humana. Né? É isso. Eu tenho aqui a Maria José de Tuiutaba. Maria José, daqui a pouco eu ouço o seu áudio, agora eu não consigo. Mas ela contou o seguinte, é cuidadora, faz sempre que possa, ela faz exercício físico. Você falou sobre qualidade de vida e nessa fase, até para lidar com as emoções, o exercício físico, ele faz a diferença? E aí no caso ela falou, não adianta muito. Aí no caso seria necessário uma conversa, ajuda profissional, esperar? Eu penso que assim, não tem como a gente desvincular o corpo da mente. Então é sempre importante a gente estar cuidando do nosso corpo. Até porque nesse momento a gente sabe que vai ter uma perda muscular importantíssima, né? Uma facilidade de ganho de peso, questões também que impactam a parte cardíaca da mulher. Então precisa sim cuidar do corpo, né? Isso vai refletir nas emoções. Mas a gente precisa pensar que tem recursos também para as mulheres, caso elas percebam que está difícil de lidar sozinha, né? Com de isso. encontrar um profissional que tenha uma boa escuta, né? Que consiga direcionar, se for necessário, também procurar um psiquiatra, né? Porque a gente está falando de um conjunto, né? Nós somos seres muito complexos. Então, de fato, acho que precisa cuidar desse casamento corpo e mente sempre. E não precisa ter medo, né? Sim. Tem que cuidar. Você falou uma questão, muitas amigas aqui, né, a gente falando de qualidade de vida, e muitas dizendo que o ganho de peso é um negócio estranho, sabe? Porque de repente num dia você está normal e parece que no outro dia, sabe, engordou 10 quilos. É muito fácil esse ganho de peso, né? E aí que você precisa retomar realmente exercício, alimentação e toda aquela, né, aquela fórmula que já se mostrou eficaz. Mas aí vem a autoestima, né? E você parece que todos os dias briga com você mesma. Também é um exercício diário conversar com essa nova mulher? Exato, porque como eu disse, né, precisa primeiro entrar em contato com as perdas. O corpo não é o mesmo, é inegável isso. Né? Claro que a gente sabe que hoje em dia tem muitos recursos, mas também tem uma questão de cobrança de padrão de beleza. Então, quantas mulheres precisam ir aprendendo a morar nessa nova casa, né? E poder pensar, por exemplo, talvez eu vou ter que fazer alguns ajustes no meu guarda-roupa, talvez, né? Eu vou precisar encontrar maneiras de me cuidar melhor do meu corpo com atividade física, com algum procedimento, sim, mas de entender que também é necessário lidar com o que tem na realidade, né? Porque senão a gente fica buscando o ideal, que pode ser até de uma forma adoecedora. Exato, e pode adoecer, porque a maioria das mulheres, eu imagino que você receba, se queixa muito dessa tristeza por nada. E aí isso pode levar a uma depressão, a um transtorno de ansiedade, complicando ainda mais? Com certeza. Tatiane? Sim. Tem casos que, de fato, né, é possível perceber que tanto as mudanças biológicas, mas também, né, a história de vida, a bagagem emocional que a pessoa carrega, que essa mulher carrega, ocasiona um quadro, né, mais complicado, de maior adoecimento nessa fase da vida. Então, de fato, a gente precisa ficar atento, né, que essas mudanças também não sejam algo tão profundo e não tenham uma ajuda, né, um suporte. A família também precisa ficar atenta, os amigos, porque a gente não vive sozinho, né? Então, de fato, tem esses impactos e essas possibilidades de um adoecimento grave, mas tem saídas, né? Tem e saídas, muitas né? saídas. E tem caminhos bonitos, eu sei disso. Deixa eu trazer a Patrícia Moura, que está participando comigo. Ela contou o seguinte: descobriu que estava na menopausa na terapia. Imagina a descoberta. Ô Patrícia, eu imagino o que foi para você, assim, deve ter sido um soco no estômago, né? Descobriu ali. Porque às vezes é difícil da pessoa se dar conta, né, do que está se passando no corpo. E aí, com a ajuda profissional, pode ajudar no que eu estava dizendo anteriormente, de integrar, né, de juntar. Então, saber que pode contar com uma escuta,
na terapia, talvez tenha ajudado a Patrícia também a passar por isso de uma forma melhor. E né? até ajudar as amigas dela também, né? Exato. Eu, por exemplo, tenho amigas, a gente vai conversando uma com a outra, assim, justamente para se entender e para respirar e falar, puxa, não estou sozinha. Não é só comigo. Não é só comigo. E aí a gente vai partilhando. Vou fazer uma pausa com a Tatiane Flor, né? Que é psicóloga, está com a gente aqui hoje. E você pode participar, porque a Ângela volta no próximo bloco com a gente. Então mande a sua pergunta, comente, né? O Você é feito para isso, para que estejamos cada vez mais próximos e que possamos sair dessa 1 hora que a gente está juntos, né? Melhor, tá? Então já já a gente retoma essa prosa aqui no Você. Não sai daí. O Você está conversando hoje sobre essas mudanças que o climatério, a menopausa trazem para a nossa vida, né? Parece que é o avesso de nós que se mostra das mais variadas formas, né? Ganho de peso, dores, melancolia, irritação, fogachos. E aí nesse balaio todo a gente se sente muito desconfortável e nem sabemos o que fazer. Aí nós convidamos 2 profissionais para estar conosco aqui no Você, a farmacêutica bioquímica, a Ângela Faria, e a psicóloga Tatiane Flor, agora nessa conversa, né, que se junta. E deixa eu trazer aqui uma questão que eu achei muito interessante. Fadiga, cansaço. E aí a Eva falou o seguinte, que ela sabe que ela não vai ter o corpo dela de 37, 20, 15 anos, mas ela se apaixonou pelo corpo de 57. E isso é importante nessa fase, até também para a questão da libido? Com certeza. Eu acho que tudo começa, Mônica, com a mulher se conhecendo, se permitindo conhecer um pouquinho mais. Que vai passar pela essa questão, de repente, ela se permitir fazer uma terapia, entender melhor o momento que ela está passando, se acolher nesse novo corpo, com essa sabedoria, com essas emoções e buscar ajuda, seja ela do seu ginecologista, do seu profissional para prescrever um hormônio, se for necessário, seja através da fitoterapia. Essa questão que você traz do libido, ele é um dos principais fatores que altera diretamente, afeta a autoestima, né? E outros fatores emocionais que vão desencadeando. Então tá todo mundo junto e misturado. Se tivesse assim, por onde eu começo? Se conhecendo e se amando um pouquinho melhor. Olhar no espelho e falar assim, olha, eu reconheço essa mulher que está aí. Bonito isso que a Ângela falou, né, Muito. Tati? Eu fiquei pensando que libido também a gente tem que pensar em energia, né? E é claro que a gente está falando de uma questão ligada mais à sexualidade feminina, mas se a gente pensar que a fertilidade ela não está ligada só à questão reprodutiva, né? A gente está precisando pensar também o que é mais fértil na vida de uma mulher, o que ela ainda tem de potência no seu corpo, né? O que ela precisa de encontrar cuidados desses outros profissionais e pensar, né? O que ainda precisa se restabelecer, equilibrar para que ela possa viver essa nova fase com muita fertilidade em outros pontos, inclusive no seu próprio corpo. Exatamente. Né? E essa questão da fadiga, Ângela, algum chá? A Tati falou da questão da energia. Eu preciso buscar essa energia, né? A forma de me conhecer, de trabalhar essas emoções. Mas para fadiga, existe algum chá? E para libido? Nesse caso, funcionaria de uma forma melhor em cápsulas. Então, os fitoterápicos, como o que eu já até disse anteriormente, o Tribulus terrestris, a maca peruana e o fenogrego são em uma boa combinação para que você encontre essa energia para poder fazer sua atividade física, para poder achar esse libido. Quando a gente fala libido, não é só o libido sexual, o libido é tesão na vida, né, gente? Exatamente. Deixa eu trazer essa amiga nossa, a Cláudia, desabafou comigo aqui, minha flor, eu acolho e reconheço tudo isso que você está me falando. Ela falou que não pode fazer reposição hormonal. E é uma coisa que incomoda muito nessa fase, você vai viver isso. É a barriga que também aumenta sem o mínimo de aviso, né? Aumentou ali. Parece que eu estou em casa, né? E ela falou que não está gostando nem de se olhar no espelho. Como é que ela faz? E tem algum chazinho para queimar a gordura? Vamos começar aqui com a Tati. Essa coisa de não gostar de olhar no espelho. Sim, eu penso que isso não tira a questão dela procurar ajuda profissional, né? Seja de um educador físico, uma nutricionista, a questão que não é só a reposição hormonal, a gente sabe que existem outras formas de se tratar, né? Os sintomas da menopausa. Mas acho que a gente está aqui falando hoje também da mulher fazer as pazes consigo mesma nessa fase da vida. Exatamente. Né? Diante das mudanças que vivenciou, é possível também de reconhecer que alguma coisa vai mudar
infelizmente. Infelizmente, eu costumo brincar com as mulheres nessa fase, que são as dores e as delícias da menopausa. Né? Essa é uma dor que também pode se transformar em algum tipo de delícia que a gente precisa descobrir, né, da forma de encontrar prazer na vida. Tem algum chá? Olha, Que pode ajudar? Existem vários chás e aquilo que a gente falou no começo, né, Mônica? Cada mulher é um ser individual. Então a gente tem que olhar muito nessa forma individual para cada mulher. Mas de uma forma geral, é essa questão de parar, se olhar no espelho, reconhecer essa mulher que você está vendo e se amar. A partir desse momento, você vai conseguir ver qual profissional que você vai ter que procurar para pedir ajuda. Vai, de repente, ser um nutricionista para te orientar na alimentação melhor nesse período, um educador físico, um psicólogo para poder te orientar, um farmacêutico para poder te orientar em relação a quais as melhores ervas que vão te ajudar. Hoje existem vários produtos fitoterápicos que podem sim ajudar nessa questão do barriguinha, barrigão, que de repente aparece, mas que a gente tem que olhar de forma individual para cada mulher. Cúrcuma, açafrão e limão de manhã pode ajudar também? Essa misturinha pode ajudar? A cúrcuma, de uma maneira geral, a cúrcuma e o açafrão, eles são anti-inflamatórios e antioxidantes. Então, para qualquer idade, digamos assim, ele vai melhorar o funcionamento do organismo. E a gente sabe que o período da menopausa, do climatério, é um período que o nosso corpo ele fica mais propenso a um processo inflamatório. Então, vai ajudar sim. Outra coisa, libido, ressecamento, como ela falou, a gente tem que procurar ali o ginecologista, porque a gente tem ferramentas e tudo para melhorar essa situação. Claro que você vai trazer, mas de uma maneira geral, o que pode melhorar aqui, né? Feno grego, a maca peruana, o trifolium pratense, que auxilia bastante. Muitas vezes, em alguns casos, a ioimbina, que também pode ser acrescentada para ajudar nessa questão da lubrificação vaginal. Existem alguns lubrificantes também que podem ser utilizados. E aí vai depender se essa mulher está fazendo reposição hormonal, se ela não está, que cai naquilo que a gente conversou, que tem que realmente olhar tudo. Para fechar, aí no caso, conversar com a pessoa que está ao meu lado, para que ela entenda essa situação, também se faz necessário, né, Tati? É fundamental, porque como a gente estava falando no início, as nossas relações elas também são impactadas de acordo com as nossas mudanças internas. Né? Então, ter uma parceria em que é possível conversar sobre essas oscilações, né? Sobre essas questões de humor. Às vezes tem filhos, né, que me procuram e falam, ajuda minha mãe, por favor, né? Porque tá difícil. Então, cuidar das relações também ajuda a atravessar esse momento de uma forma um pouco mais tranquila. Essas são as queridas Tatiane Flor, psicóloga, e a Ângela Faria, que é farmacêutica bioquímica. Compartilhe e muito obrigada a vocês duas, tá? Agradeço. Vou fazer um convite. Vamos